Olá, amigos. Eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam bem-vindos. Bem, pessoal, e a guerra lá na Síria segue aumentando de intensidade, com informações surgidas hoje, dia 3 de dezembro de 2024, afirmando que os Estados Unidos enviaram aeronaves de apoio aéreo A-10 para atacar as milícias ligadas ao Irã. Milícias essas que estão em território sírio para ajudar as forças do presidente Bashar al-Assad, ajudar a combater os insurgentes que lançaram aquela ofensiva que se iniciou no último dia 27 de dezembro. Lembrando aos parceiros aqui do canal que tropas dos Estados Unidos estão lá na Síria sem o consentimento do governo local, portanto, eles são considerados invasores do território sírio. Existem inúmeras acusações de que os norte-americanos apoiam financeiramente e militarmente milícias contrárias ao governo local e que retiram e exportam petróleo sírio sem o consentimento do governo daquele país. Em apenas 72 horas de ofensiva, os grupos insurgentes, liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, conhecido pela abreviatura HTS, e que tem suas raízes no grupo terrorista Al-Qaeda, chegaram na importante cidade síria de Alepo e, após dominar a cidade, iniciaram um avanço em direção à cidade de Ramá. Enquanto os insurgentes consolidavam a tomada de Alepo, milhares de tropas pertencentes a milícias apoiadas pelo Irã entraram na Síria para apoiar as tropas do governo local. O Irã, com suas diversas milícias espalhadas pela região, juntamente com a Síria, aliás, juntamente com a Rússia. Os dois países, Irã e Rússia, têm sido os maiores aliados do governo de Bashar al-Assad. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores iraniano disse que, embora o exército sírio fosse capaz de lutar contra os rebeldes, os grupos de resistência ajudarão nessa luta e o Irã fornecerá qualquer apoio que se faça necessário. Isso foi uma declaração agora recente de um ministro iraniano. Nessa fala aí, esse ministro confirmou que as milícias apoiadas pelo seu país lutarão ao lado das tropas sírias. Acontece, meus amigos, que assim que surgiram informações sobre o deslocamento desses combatentes em direção à Síria, surgiram também relatos de que os jatos dos Estados Unidos começaram a atacar os comboios dos militantes pró-Irã que se dirigiam à frente de combate ao território sírio para ajudar o Bashar al-Assad. De acordo com relatos de mídias publicados nos 2 primeiros dias desse mês de dezembro, a Força Aérea dos Estados Unidos está usando aeronaves de ataque A-10 para atacar os combatentes aliados da Síria. Esse vídeo aí que nós estamos vendo foi descrito como sendo um ataque realizado por um desses jatos a uma posição pró-Assad, lá na cidade síria de Deir ez-Zor, localizada próximo ao rio Eufrates, a cerca de 450 quilômetros a noroeste de Damasco, a capital do país. Mas antes da gente prosseguir, eu convido os amigos, os parceiros a se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho, e aquele amigo que puder e sentir vontade de nos ajudar a manter esse canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E a gente reserva esse momento para agradecer aos amigos Alessandro da Cunha, Carlos Marcos, Bernardo Furrer, Oswaldo de Souza, Gessiel de Oliveira e Iris Cordeiro. Esses parceiros aí, esses amigos, nos enviaram a sua ajuda recentemente. Obrigado, pessoal.
Uma publicação no Telegram informou que em um desses ataques aí realizados por uma aeronave A-10 dos Estados Unidos, mais de 50 combatentes xiitas pertencentes ao grupo pró-Irã, intitulado Forças de Mobilização Popular, foram mortos. Até o momento em que trabalhávamos nesse vídeo, os Estados Unidos não havia reconhecido esses ataques e nem assumiram qualquer envolvimento nos confrontos recentes. Como a gente disse no início do vídeo, desde por volta de 2014, os Estados Unidos fornecem apoio financeiro e militar a algumas organizações insurgentes que lutam tentando depor o governo de Bashar al-Assad lá na Síria. Entre esses grupos, apoiados e financiados pelos Estados Unidos, está as Forças Democráticas Sírias, um grupo curdo que atua no norte do país e que é inimigo do governo da Turquia. De acordo com matéria publicada pelo site da revista The Eurasian Times, diversos analistas vêm afirmando que os insurgentes liderados pelo HTS estão operando com o apoio dos Estados Unidos e da Turquia para derrubar o presidente Bashar al-Assad e eliminar as milícias apoiadas pelo Irã. Pois é, meus amigos, aquilo ali é uma colcha de retalho. São muitos grupos terroristas e eles são sim, alguns deles são sim apoiados, uns pelos Estados Unidos, outros pela Turquia, e se fala inclusive do apoio de Israel. Sim, se fala do apoio de Israel porque tem interesses em derrubar o Assad e em enfraquecer as posições iranianas, o domínio iraniano sobre a Síria. Então todos esses países têm interesses. Só que esses grupos insurgentes, eles também têm interesses conflitantes. Aquilo ali é uma confusão. Bom, e enquanto lá na Síria as coisas continuam evoluindo no sentido de uma grande guerra, isso mesmo, continua evoluindo no sentido de uma guerra em maior escala, inclusive agora com a participação dos Estados Unidos tentando diminuir os esforços de milícias para ajudar o Assad. Pois é, enquanto isso acontece lá na Síria, no último domingo, dia 1º de dezembro de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que por vias militares e sozinho, o exército ucraniano não tem condições de reaver os territórios ocupados pelos russos. O Zelensky disse ainda que ele pode ter que buscar uma solução diplomática para cessar a guerra, mas isso, segundo Zelensky, só depois que a Ucrânia aderir à OTAN. Essa fala aí do presidente ucraniano foi durante uma entrevista dada à agência de notícias japonesa Kyodo News. E ele quis dizer que com a adesão à Ucrânia, com a adesão à OTAN, a adesão da Ucrânia à OTAN, o seu país teria força para iniciar negociações com os russos. Isso aí sob o guarda-chuva da OTAN. Essa é a pretensão do Zelensky. Negociar, ele pensa se negociar sob uma posição de força debaixo do guarda-chuva da OTAN. De acordo com analistas, pela primeira vez, o Zelensky deixou bem claro que pode aceitar abrir mão das áreas ocupadas pelos russos em troca da proteção da OTAN para o resto do país. Pois é, meus amigos, parece que o Zelensky está caindo na real e essa fala demonstra uma mudança de postura do líder ucraniano, que até então vinha dizendo que não pararia de lutar enquanto não retomasse as terras ocupadas pelos russos. Ele chegou a dizer, em outras palavras, mas chegou a insinuar que as terras ocupadas hoje pela Rússia seriam tomadas pela força, tomadas por ações militares. Agora
parece que ele está caindo na real. Só que vejam bem, o detalhe nessa reviravolta aí do Zelensky, que é o complicador, é que o presidente Vladimir Putin, ele já deixou bem claro que uma Ucrânia participante dentro da OTAN seria considerada uma ameaça para a Federação Russa e que isso é impensável. Portanto, meus amigos, nesse momento é impossível para o presidente russo aceitar uma Ucrânia como membro da OTAN. Então, parece que o Zelensky está buscando o caminho errado. Não vai ser por aí, não vai ser com adesão à OTAN que ele conseguirá negociar com o presidente Putin. Pois é, a gente fica observando isso aí, conflito lá na Ucrânia, guerra lá na Síria, Estados Unidos participando ativamente com a intenção de minar os esforços para as milícias apoiarem o Bashar al-Assad, Turquia financiando os combatentes, os insurgentes estão lutando contra o Assad e a possibilidade, que já foi levantada ontem em um de nossos vídeos, de Israel ver nisso aí uma chance de ocupar território sírio para formar uma linha de defesa ali dentro do território sírio. Isso tudo está acontecendo nesse momento. E a gente fica observando e se surgir qualquer detalhe novo a gente conta para vocês, ok? Bem pessoal, é isso. Nós chegamos ao final desse nosso trabalho e obrigado aí pela parceria, obrigado pelo apoio de vocês e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!